aí na apostila, tá? Então nós temos aqui a doutrina sobre a Trindade, essa primeira parte. Nós falamos da Trindade lá no Velho Testamento, relembrando vocês, por que a Trindade ela não aparece de uma forma mais visível no Antigo Testamento? Porque, irmãos, a revelação de Deus ela foi progressiva, ela foi sendo dada aos poucos. Então você não dá uma feijoada para a criança, você vai dando ali, né, o alimento e a criança suporta comer, que é específico para aquela idade. Então, da mesma forma, Deus ele foi dando a revelação conforme a humanidade também foi se estruturando, né, na história para poder receber essa revelação. Aí quando vem Jesus, né, ministério, morte e vida de Jesus, ele ressuscita e agora, pela revelação dada aos apóstolos, aos escritores bíblicos, a doutrina da Trindade ela foi melhor desenvolvida. Então, no Velho Testamento, você não encontrará a doutrina da Trindade desenvolvida. Ela vai sendo dada paulatinamente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se já tem um verso para nós trabalharmos aqui, ó. Tá vendo como é bom nós estudarmos a parte? Porque aqui eu já estou falando, né, ó. Quem há de ir por nós. Aqui é o quê? É uma expressão plural, né? Não é singular. É Deus falando, quem há de ir por nós. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá na criação do homem. Outro verso bíblico no plural é desçamos e confundamos as línguas dos homens. Então vocês vão ver que no Velho Testamento aparece essas definições ou essas falas de Deus no plural e não no singular. Aí alguns vão dizer que essa expressão plural é Deus falando para os anjos. Mas quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, nós não fomos feitos à imagem dos anjos, né? Nós fomos feitos à imagem de Jesus. No Salmo 45, do verso 6 ao verso 7, nós temos aí uma prova inequívoca da Trindade, onde Deus Pai chama o Messias de Deus. Irmãos, esse salmo, ele é associado com Hebreus 1, do 8 ao 11, é muito interessante vocês fazerem essa associação. Então, vamos lá abrir as nossas Bíblias. Tá? Nesses salmos, eu vou compartilhar com vocês aqui a Bíblia, para nós lermos em conjunto e observarmos essa doutrina da Trindade, como que ela se desenvolve. Então, nós temos Salmo 45, do 6 ao 7. Podem abrir lá. Salmo 45, do 6 ao 7. Apareceu para vocês? Calma aí, não apareceu porque eu não mostrei aqui. Apareceu a Bíblia aí, né? Para vocês, né? Sim, apareceu. Sim. Então, aqui, irmãos, este verso é um verso assim que tira qualquer dúvida acerca da unidade na diversidade. Ou seja, na somatória, quem assistiu à aula passada, lembre-se que eu falei que na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 não são 3. 1 mais 1 é igual a 1. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, em essência, eles são um Deus. Então, a definição da Trindade é assim, é uma frasezinha curta, simples, mas vocês nunca podem sair dessa frase, ainda que você não a compreenda. Tá?
Então, para quem quiser anotar em caderno, não sei como que vocês fazem as anotações, é sempre assim, olha, um Deus e 3 pessoas divinas. Deus e 3 pessoas divinas. Ou o inverso, 3 pessoas divinas e uma só divindade. E eu já fiz essa pergunta, mas vou fazer de novo, tá? Fiz a pergunta e vou fazer de novo. Lá no céu, quantas pessoas nós veremos? 3. 3. 3. Nenhuma dúvida, irmãos, acerca disso. A irmã Luciene, irmãos, ela até colocou no nosso grupo lá, com um pouquinho de dificuldade de falar, tá? Então, irmã Luciene, não precisa ir responder, tá? Que a gente sabe que a senhora está com essa limitação. Então, nós vamos ver 3 pessoas. Nós vamos ver 3 deuses lá, irmãos? Não. Não. Nós vamos ver um Deus, em essência, e 3 pessoas. Irmãos, eu não consigo entender isso. Irmãos, a Trindade, logo no início das aulas, eu disse para vocês que, assim, não dá para nós compreendermos a Trindade 100%. Porque a Trindade não tem nada no mundo, não tem nada no universo, nada que nós possamos, de certa forma, utilizar, né? Não estou nem falando exemplos. Não há 3 pessoas divinas aqui na Terra para nós compararmos, né? E falar assim, ó, a Trindade lá no céu é igual a essas 3 pessoas divinas aqui, que esses 3 são um. Então nós não temos comparação nesse sentido, porque a Trindade é exclusiva e única. E a nossa mente não tem acesso a essa lógica da Trindade. Então, você simplesmente tem que aceitar nesse sentido, né? E falar assim, olha, eu preciso estudar um pouco mais a Trindade para que eu possa conhecer. Eu digo para vocês, eu não tenho dificuldade até onde a minha mente alcança de entender a Trindade, tá? Não tenho dificuldade. Aí eu estou falando, até onde a minha mente me possibilita entender. Aí aquilo que me foge à compreensão, eu simplesmente aceito pela fé, tá? 2 pessoas aqui querendo perguntar. Primeiro o Felipe levantou a mão, depois o Pedro. Vai lá, Felipe. Então, pastor, esses dias eu estava assistindo um debate, parece que era de um testemunho de Jeová, o Atafona, e um professor de história, acho que é Lucas Banzoni. Aí parece que esse Lucas ele apresentou lá em Gênesis capítulo 18, quando os 3 aparecem a Abraão, mas só que esse Atafona tentou debater, dizendo que no capítulo 19 fala assim que eram 2 anjos que foram visitar Ló, sabe? Então, eu queria que o senhor tirasse essa dúvida pra gente, por favor. Então vamos lá. Em qual verso você se refere? Gênesis 19? É o 18, quando os 3 aparecem para Abraão, e depois os outros 2 que vão até Ló. Tá. Mas ali eu já te digo logo de cara que são, assim, eu não vou nem abrir os versos aqui. O que eu não entendo ali é a questão dos 3 relacionados à Trindade, porque ali são anjos. O máximo que pode acontecer ali é você poder comparar um daqueles anjos com o anjo do Senhor. Aí é possível. E o anjo do Senhor, vocês estudaram já comigo que esse anjo do Senhor se refere a Jesus, a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Aí, eu não sei, Felipe, quais foram os argumentos que eles usaram para falar que aqueles 3 anjos estão relacionados à Trindade. Eu não consigo enxergar ali Trindade na visita daqueles 3 anjos a Abraão e posteriormente os anjos que foram lá, na verdade 2 deles, né? Que depois foram lá tirar Ló e Sodoma e Gomorra acabou ali sob o juízo de Deus. Tá? Então precisaria, pelo menos, ter aí os argumentos dessas pessoas. O Lucas Banzoli eu conheço, Testemunho de Jeová eu não conheço, né? Mas essa que é a ideia, tá? Deu para entender aí, Felipe? Sim, pastor, depois na próxima vez eu vou tentar marcar alguns comentários deles, aí eu vou falar aqui. Isso, exatamente. Vai lá, Pedro. O pastor estava falando acerca de a gente poder entender a Trindade. Eu estava lendo um texto, pode ser que eu interpretei errado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 21, fala assim, ó. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Sim, e qual que é a Acerca da colocação? que fala que o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, ou seja, que nós estamos limitados e tentar conhecer as coisas de Deus com a sabedoria humana é impossível. Tanto que em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 14, fala que o homem que é natural,
ele não recebe as coisas que é do Espírito e fala que nem a conhece porque elas são discernidas espiritualmente. Isso, Pedro, certinho. Então, irmãos, a doutrina da Trindade, ela é complexa, ela não é fácil de se entender. E aí, nós temos que ter a humildade disso que o Pedro está falando. A nossa mente, ela é limitada, mesmo para nós que temos o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a interpretar, né, que nos ajuda a entender as Escrituras, é muito limitado a nossa mente para entender essa grandeza da Trindade, tá? Mas uma coisa vocês têm que estar cientes. Nós conseguimos até um limite, né, chegar a uma compreensão do que é a Trindade, coisa que pouquíssimas pessoas conseguem chegar onde vocês estão chegando. Se vocês fizerem essa pergunta que eu fiz aqui para você, quantas pessoas nós veremos lá no céu? Meus irmãos, vai virar uma divisão terrível, cada um falando uma coisa. E mesmo aqueles que falaram, nós vamos ver 3 pessoas, né? Ele vai falar, nós vamos ver 3 deuses, nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aí você vai falar, não, mas eles são um Deus ou são 3 deuses? As pessoas não sabem, literalmente, diferenciar essas ideias, tá? E vocês aqui, nós estamos caminhando para essa linha. Então, vamos pegar aqui o Salmo, e depois nós vamos fazer um paralelo deste Salmo com o livro de Hebreus, que é a citação desse Salmo, tá? Então, aqui, quem está falando, irmãos, no Salmo, é o próprio Deus, tá? Aqui, ó. Vou pegar o contexto, né? Masquil é salmo, né? Cântico de amor para o cantor morto, se discorrar sobre Sussanim. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Olha aí, ó. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Aqui é um salmo messiânico. Então, o salmista aqui, irmãos, ele está falando do Messias. Por isso que é salmo messiânico, que se refere a Jesus. Então, nas entrelinhas aqui, vocês têm que ver a pessoa de Jesus. Cinja a tua espada coxa, ó valente, para a tua glória e a tua majestade. E nesse teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por ela os povos cairão debaixo de ti. Então, no primeiro momento, quando você olha para esse salmo, você fala, mas quem que o salmista está falando aqui? Ele está falando acerca do Messias. Então está aqui, ó. O teu trono, ó Deus, ele está falando do Messias. Aí diz aqui, ó, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Tá? Então, vamos para Hebreus agora. Gravem este salmo aqui, né, principalmente esses 2 versos aqui, o 45 e o 46. E aí nós vamos ver o que o autor da carta aos Hebreus, ele fala sobre esse salmo, lá em Hebreus, o capítulo 1. Vamos abrir para que nós possamos fazer a referência de quem o autor aos Hebreus vai se referir aqui, ó. Tá? Então, esse capítulo 1 de Hebreus está falando que da superioridade de Jesus em relação aos anjos. Tá? Olha a citação que o autor aos Hebreus vai fazer naquele salmo. Mas do Filho diz, ó Deus. Mas do Filho quem, né? Deus falando do Filho. Mas do Filho diz, ó Deus. Pega só isso aqui, irmãos. Quem é que está falando aqui? Deus Pai. Vamos lá, eu quero a participação de todos vocês aqui. É o filho. Vamos lá, ó. Vamos pegar um pouquinho antes aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar todo o contexto aqui para vocês chegarem lá, tá? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras para aqueles profetas, não falando dos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro e por quem fez também o mundo. Quem é que constituiu Jesus herdeiro de tudo? E por quem fez o mundo? Quem é? Deus. Pai. Deus Pai. Tá?
Isso, Deus Pai. Então pega o contexto do Salmo. Lembra lá das aulas de hermenêutica. O qual sendo o resplendor da sua glória, glória de quem? Jesus é o resplendor da glória de Deus. E a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou a destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, do que os anjos. Porque a qual dos anjos disse jamais? Deus, aqui é Deus falando, né? A qual dos anjos disse jamais? Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz, quem está aqui? Quem é que esse diz se refere a que pessoa? O filho. Deus Pai se referindo ao Filho. Isso. Vocês estão conseguindo perceber isso aí? O Felipe está com um pouquinho de dificuldade. Os outros irmãos aí, por gentileza? Não entendi muito bem também não. Agora entendi. Você entendeu a lógica aqui, tá? Então Agora tá falando Deus. que agora. Isso, é Deus falando acerca do filho, tá? E outra vez, Deus dizendo, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Quem é que está falando aqui? Deus, tu és, falando acerca de Jesus, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, Deus diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz Deus dizendo, e todos os anjos de Deus o adorem. Adorem quem? Ao filho. Mas quanto aos anjos, Deus diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho, ele diz, ele quem? Deus. Ó Deus. Então, quem está chamando Jesus de Deus aqui? O próprio Deus pai. Pai. Opa, legal, vocês pegaram aí. Mas do filho diz, então irmãos, o próprio Deus está chamando Jesus de Deus. Olha o que ele continua, né? Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, Jesus, o teu Deus, Pai, te ungiu com óleo de alegria a mais do que os teus companheiros. Então eu vou ficar só até aqui, Vocês estão vendo aqui na tarja, eu vou mudar essa tarja, para facilitar aqui para vocês. Vamos colocar aqui a tarja. Bom, essa tarja diferente aqui que vocês estão vendo, aqui é, por isso Deus Pai. Não, desculpa. Por isso Deus Filho. O teu Deus, ou seja, o Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Então, aquele Salmo 45, 6 e 7, o autor da carta aos Hebreus está ratificando, confirmando que aqui se trata de uma referência e um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. Então, o próprio Deus chama Jesus de Deus. Então, vocês estão vendo que é um diálogo de duas pessoas aqui. Só que, quando nós falamos de Deus, só tem uma pessoa só. Em que sentido? No sentido de essência. E por que nós devemos entender isso? Eu estou voltando, tá? Algumas coisas que eu sei que vocês esqueceram. Os atributos que nós estudamos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só é dado para Deus. Então, uma perguntinha básica, tá? Só relembrando, já falei isso. Vamos pegar aqui da onipotência, né? Que é um dos atributos que é dado somente a Deus. Deus Pai é onipotente? Sim. 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 Deus Filho é onipotente? Sim. Sim. Deus Espírito Santo é onipotente? Sim. 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 Então, esse atributo de onipotência só é dado a Deus. Por isso que nós falamos que é um Deus só. Então, agora, vou, na sequência, fazer outra pergunta. A onipotência, ou melhor, o diabo é onipotente? Não. Não. Irmã Rose? Como foi a pergunta, pastor? O diabo é onipotente? Tem Alô? todo o poder?
É que eu não entendi a pergunta. Não dá para ouvir direito? Ah, é. Então tudo bem, né? Como aí vocês já pegaram a ideia. Então vamos lá. Ora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu só estou falando desse atributo. É claro que tem outros que só é dado ou é que só a divindade possui. Nenhum outro ser fora Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo tem o atributo de onipotência. Então somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo pode ser chamado Deus. Felipe, você pode ser chamado anjo? Não. Não. Por que o Felipe não pode ser chamado de anjo? Porque o Felipe não tem os atributos de um anjo. Agora eu pergunto, Satanás pode ser chamado de anjo? Sim. 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 Miguel, Sim. pode ser chamado de anjo? Sim. Sim. Por quê? Porque eles têm o atributo angelical. Mas só diferencie um detalhe. Que Miguel e Satanás, apesar de serem anjos, cada um, irmãos, é diferente do outro no sentido de pensamento, no sentido de desejo. Satanás se rebelou, Miguel não se rebelou. Miguel tem a sua característica própria em relação a outros anjos. Miguel é uma única pessoa no sentido de ser um único ser, né? Nós não temos dois Miguéis, nós só temos um. Agora, quando nós falamos da Trindade, é diferente. Por quê? Porque vocês acham que há uma briga, eu não vou nem falar briga, né? Mas vamos lá. Vocês acham que a discussão na Trindade, discussão no sentido de falar assim, eu vou marcar a data da volta de Jesus, né? Aí Jesus fala, pai, mas que data que o senhor vai marcar? Aí o Espírito Santo fala, não, mas eu não concordo com essa data que você está falando aí, pai. Aí Jesus fala, não vamos discutir entre nós, vamos chegar num consenso aí. Existe esse tipo de discussão entre a Trindade, irmãos? Não, todos concordam. Não. Isso. Nem hierarquia. Não concordo. E nem hierarquia, perfeito. Eles estão pegando a lógica, é uma lógica às vezes difícil de entrar na cabeça, mas quando essa lógica entra na cabeça, vocês começam a deslanchar, tá? Por isso que nós lemos 1 João, o capítulo 5, e o verso de número 7 a 8. Aqui, ó. Vocês estão vendo. Tem um probleminha com esses versos? Tem, irmãos. Eu não vou falar agora para não confundir a cabeça de vocês, tá? Mas, por um momento, para essa aula aqui, ela serve. Ó, porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a palavra, o Logos, que é Jesus, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então, quando nós falamos de Trindade, essa ideia que está aqui tem que estar na nossa memória, tem que estar no nosso entendimento. Então vejam bem, ó, são 3 pessoas aqui, mas esses 3 são o quê? Está um pouco ruim, né? Só é para Rose, irmãos? A palavra é Jesus, né? Isso. Ok. Irmãos, o microfone está ruim aí para todos vocês ou só para Rose? Não, pra mim tá normal. Então, não. Tá, irmã Rose, então é o celular da senhora aí, tá? Vê se a senhora sai do Teams e entra de novo, Tá talvez falando melhor. assim, tá falhando, né? A fala. Tá? Mas é problema aí no celular da senhora, tá? Ó, então vamos lá, irmãos. São 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esses 3, eles são um só. Por isso que não existe a ideia de deuses, tá? Porque eles, tá? Essas 3 pessoas aqui, elas são unidas de tal forma que não existe divergência na Trindade. E isso só acontece nas 3 pessoas da Trindade. Com qualquer outro ser é totalmente diferente. Então você nunca vai poder comparar a Trindade com outras coisas. Gravem isso, porque vocês vão ver que um pouco mais à frente nós vamos falar podemos dizer assim, das heresias que as pessoas cometem quando vão falar de Trindade. Porque eles não conseguem entender isso aqui, ó, que vocês estão entendendo agora. Então qualquer comparação que você for fazer, vai sair fora disso aqui, se você não tiver essa ideia.
Irmãos, não dá para eu avançar sem ter certeza que vocês entenderam essa ideia que está aqui no verso. Vocês que estão aí, né? No caso, os alunos que estão aí. Vocês entenderam perfeitamente a ideia que está nesse verso? Sim. Sim. Tá? Sim. Então, tá tudo entendido. Então, a partir desta base, vai ficar agora mais fácil vocês entenderem a Trindade, porque agora eu vou, né, reforçar com textos bíblicos a ideia da Trindade. Então, vamos voltar à no nosso livro, para que a gente possa avançar. E se for né, necessário, a gente abre aí de novo o texto bíblico. Então, com base nisso, nós vamos ver agora os versos bíblicos falando no Velho Testamento da Trindade, só que não vai falar de uma forma explícita, tá? Mas olha aqui, ó. Vocês veem Isaías 7,14, o Messias Jesus Cristo, ele é chamado de Emanuel. Emanuel. Que significa... Ah, irmãos, desculpa. Eu não compartilhei com vocês, tá? Desculpa aí. Aparece na apostila, pastor. Apareceu? Tava aparecendo. Então vamos lá. Apareceu de novo, né? Sim. Sim. Isso. Então vamos pegar aqui, Sim. dividir a palavra Emanuel. Tá. Vou pegar aqui mais para cá, para ver se vai dar para... Não. Vou pegar aqui. Isso. Pegar uma outra cor para destacar bem. Então, Emanuel, ele é composto de duas palavras, tá? O que é o El, ou o Eu? Lembra lá quando nós falamos El Shaddai? O que significa El Shaddai? Todo-Poderoso, não é isso? Sim. É um dos nomes, né? De Deus. Então vamos lá. Ó. Emanuel, esta palavra El, no hebraico, significa Deus. Então, o Emanuel é a junção de duas palavras. O Emanu aqui é conosco e o El é Deus. Por isso, que o nome Emanuel é Deus conosco. Tá? Em Isaías 9,6, ele é chamado de Deus forte e Pai da eternidade. Então, olha que interessante aqui, irmãos. O título de Deus forte dado a Jesus está dizendo que ele é Deus. Então, no Velho Testamento, nós temos versos bíblicos provando a Trindade. Só que aí você tem que pegar essa ideia de Deus, né? Aplicar a Jesus sendo chamado de Deus, e no contexto, a depender do contexto, vocês vão ver o Deus Pai também sendo chamado de Deus. Aí está a lógica da Trindade. Olha o atributo aqui, ó. Quem somente pode ter esse atributo de eternidade? Eu vou usar o termo ser aqui, né? Qual é o ser que tem o atributo da eternidade? Fala para mim. Deus. Deus. E aí esse Deus, ele é, né, em essência, três pessoas. Quais são o nome das três pessoas que têm o atributo da eternidade? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso. Deus, Jesus e Espírito Santo. Perfeito. Então, é aplicar os atributos que somente a divindade possui ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa é a lógica para você entender a Trindade. O profeta Jeremias nomeou o Messias com o título, ó, o Senhor. Justiça nossa. Então, esse termo aqui, Senhor, irmãos, principalmente, vocês veem que ele está em maiúsculo, é para dar exatamente a ideia de que Jeremias, quando ele está falando do Senhor como justiça nossa, ele está falando do Senhor como um atributo de Deus. Tá? Então, há referências bíblicas que vai dar esse título de Senhor somente a Jesus.
Tudo bem? Vamos pegando aí, ó. Outra passagem que se refere à Trindade é a visão de Isaías, da Santíssima Trindade, em Isaías 6:8, onde lemos: então ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Está no singular ou plural aqui? Singular. Singular. Ó, a quem enviarei? E agora? Singular ou plural aqui? Plural. 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 Então aqui, ó, a quem enviarei? Deus está falando. Quem dos homens nós enviaremos? E aí ele pega, e na segunda parte ele diz, olha, quem há de ir por nós? Então como que eu vou usar, irmãos, nesse caso, o plural, se é uma pessoa falando, que é o quê? O Senhor aqui, ó, que está falando. Então não tem como uma pessoa usar o plural, tá? Nesse contexto. É a mesma coisa que eu falar assim, olha, irmãos, olha como fica sem sentido. Daremos um livro para vocês. Está correta essa expressão? Não. 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 Eu estou misturando singular e plural. Daremos. Ué, que negócio fora, né, de concordância verbal e nominal aí. Então vocês veem que a própria Bíblia, ela fala da pessoa de Jesus como sendo Deus, tá? Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, pequena entre as milhares, de ti me sairá aquele que há de ser governador de Israel. E as suas saídas são desde os dias antigos, olha aí, ó, desde os dias da eternidade, falando de novo do atributo de Jesus. Em resumo, o Antigo Testamento apresenta muitas referências à Trindade, mostrando a existência de 3 pessoas divinas, coexistindo como um só Deus. Essas passagens indicam que a natureza triuna de Deus é uma doutrina antiga. Embora a Trindade seja uma doutrina complexa e muitas vezes difícil de compreender completamente, podemos nos aproximar de um conhecimento adequado dessa doutrina para não sermos enganados pelas heresias dos falsos mestres, cujo ensino errôneo é prejudicial à Igreja de Cristo. Então, por mais que ela seja complexa, como eu disse anteriormente, até um certo nível, que é este nível de compreensão que nós estamos aqui chegando, é possível nós termos a Trindade. Então, no Velho Testamento, você não vai ver muito o Espírito Santo, irmãos, sendo mencionado como Senhor, como Deus. E por que vocês não vão ver? Porque a Bíblia, ela testifica, ela aponta para Jesus e não para o Espírito Santo. Só que quando nós vemos passagens, né? Façamos o homem a nossa imagem, a semelhança, quem há de ir por nós, o Espírito Santo, ele também está presente. Então, há passagens no Antigo Testamento que nós vemos a pessoa do Espírito Santo nos bastidores, nas entrelinhas, aparecendo. Tá? Quando a Bíblia vai falar na própria criação, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo, como nós vimos aí na aula da pneumatologia, ele é uma pessoa exclusiva, com identidade própria. Então, sempre nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos dar uma olhada, irmãos, aqui. No Salmo 139. Eu não vou mostrar aqui para vocês na tela aí, mas faz o seguinte, alguém abra para mim aí, Salmo 139, para nós vermos uma das características aí do Espírito Santo como tendo atributos divinos. Alguém lê para nós aí? E a partir de qual verso? Tá, tu verso primeiro. Tá, vou ler aqui. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso
que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde Isso. fugirei da tua face? Isso, então, isso, segura aí, ó. Para onde eu fugirei do teu espírito, né? Para onde fugirei da tua face? Aí o salmista, na sequência, começa dizendo: se eu fizer, né? Continua a leitura aí, Felipe, por gentileza. Amém, pastor. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu aí estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te Isso. louvarei. Tá bom, pastor? Tá ótimo, Felipe, obrigado. Então, qual que é a ideia aí? A partir do momento que o salmista, o Davi, né, ele fala, para onde fugirei do teu espírito, ele está colocando aí o Espírito Santo associado a Deus, que ele fala, olha, se eu for para tal lugar, o Senhor aí está. Mas, nas entrelinhas, é acerca do Espírito Santo, este aí está. Então, aí ele está falando do Espírito Santo. Alguém pode ler para mim Jó 33:4? Então vamos ver aí, ó. Jó 33:4, fica com o Juan. Tiago, lê para nós aí Salmo 104:30. Felipe, lê Miqueias 3:8. E a irmã Rose, Zacarias 4:6. 4:3, Zacarias. 4:3. Isso. Quem encontrou aí, irmãos, fala a referência, eu dei e pode ler. Pode ler, pastor. Vai lá. Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez. Irmãos, quem é que criou o homem? Lá no Gênesis 6. Quando nós lemos lá. Assim, não é Deus? Sim. E formou o Senhor o homem do pó da terra. Mas olha aqui, Jó dizendo, o Espírito de Deus me fez. Então, quando você fala da Trindade, é essa a ideia que está implícita. Você falar de um, você está falando do outro. Tá? Então lá fala que foi Deus que criou o homem. Mas Jó, aqui está dizendo, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó está falando, irmãos, daquele momento em que Deus assopra nas narinas do homem e o homem se torna alma vivente. Tá? Muito bem. Próximo. Eu vou ler aqui, pastor, Miqueias 3:8. Vai lá. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Isso. Desculpa, Felipe, qual foi a referência mesmo? Miqueias 3:8, né? Isso, vamos lá. É que eu preciso, irmãos, também colocar aqui Zacarias 4:3, né? 4:6. Miqueias 3:8. Ó, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então eu sou cheio da força do Espírito do Senhor. Então só o fato do termo aí, Espírito do Senhor está sendo falado, você já... irmãos, desculpa. Você já entende... Só um minutinho. Você já entende que está falando do Espírito Santo. Irmã Rose, pode ler aí Zacarias 4:6. Sim. Zacarias 4:6. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, dizendo,
não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito. Não, peraí. Mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando você fala, quando você vê, na verdade, a Bíblia falando meu Espírito, é uma referência direta a quem? Ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Faltou o Tiago, né? Tiago, lê para nós aí. Isso, Salmos 104, 30, né? Isso. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ó, envias o teu Espírito e são criados. Então, além de nós vermos lá que o Espírito Santo estava no início da criação, nós vemos de novo aqui o salmista dizendo, né, sobre a criação. Envias o teu Espírito e são criados. Então vejam bem, nós vemos Deus criando, nós vemos Jesus criando e nós vemos o Espírito Santo também criando. Aí vocês perceberam que nós não temos assim tantas referências no Velho Testamento para se referir ao Espírito Santo como sendo Deus. E por que disso? De novo eu reafirmo, porque a finalidade do Velho Testamento era apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver essa doutrina mais desenvolvida, mais versos no Novo Testamento, mostrando essa divindade do Espírito Santo. Tá bom? Percebi que alguém levantou a mão aí. O Pedro, os dois, né? Não lembro, irmãos, quem levantou a mão primeiro? O Pedro, pastor. O Pedro, né? Então, vai lá, Pedro. O pastor, você estava falando acerca do Espírito Santo e do jeito que ele opera durante a história, né? E eu tenho um livro aqui que eu comprei, e um dos tópicos dele fala sobre a manifestação do Espírito Santo. E um dos tópicos dele fala acerca da criação. Aí tem uma parte que fala assim, ó, ele cita Jó, capítulo 26, do versículo 13, que fala assim, ó: pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Aí no comentário fala assim: todas as estrelas do céu são referidas como havendo sido colocadas no alto pelo Espírito, uma constelação específica denominada dragão veloz. E o comentarista é Charles Spurgeon, não sei se falei certo. É Charles Spurgeon, Isso. Grande pregador. Então, vocês veem, qualquer livro idôneo que vocês comprarem, eles vão dar conta e vão falar dessa divindade do Espírito Santo, tá? Felipe? Ô pastor, eu estava analisando aqui o texto do Evangelho de João, no capítulo 12, a gente vê que do capítulo 39 em diante, ou 38, não, melhor, do 36 em diante, a gente vê que o próprio Jesus ele citou o livro do profeta Isaías, né? E no caso a referência do capítulo 6. 12:39? Pastor, lê do versículo 36 em diante, fica mais fácil. Mas aí está relacionado esse texto aqui com o quê? No caso lá da pregação, o braço forte do Senhor. Isso, ele está fazendo aqui a citação de Isaías. Totalmente, tá? Quando vocês tiverem dúvidas acerca dessas questões, irmãos, é interessante você pegar a Bíblia com referência cruzada, tá? Que vocês pegando aí Bíblia com referência cruzada, mostra para vocês o texto, né? No caso aqui, de onde que Jesus está falando, né? Principalmente no 38 aí, ó. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aí, vocês, na referência cruzada, vocês vão ver que esse texto está se referindo aí em Isaías 53, verso 1. Tá bom? Vamos lá, irmãos. Voltando aqui. A doutrina da Trindade no Novo Testamento. Agora, no Novo Testamento, irmãos, fica bem mais fácil, tá? Eu não vou nem me ater muito, porque agora fica bem mais fácil falar, né, acerca do Espírito Santo como divino, tá? Basta você pegar aí a bênção apostólica, olha quantas pessoas tem aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. 3 pessoas, só Deus. Aqui nós temos, né, aí uma tabelinha que eu coloquei para vocês. Vê, ó, a onipotência acerca do Pai, acerca do Filho, o Espírito Santo. Então, muitas coisas, ou melhor, todos os atributos do Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele tem.
Tá? Aí segue a outra tabela, tem alguns versos aí para vocês pegarem, ó. Atributo divino de cada membro da Trindade. Então você tem aqui, ó, atributos divinos do Pai: eternidade, onipotência, onisciência, santidade, bondade, amor, sabedoria, fidelidade, justiça e verdade. Atributos do Filho, as mesmas: eternidade, onipotência, nananana, verdade. Atributos do Espírito Santo: eternidade, onipotência, onisciência, santidade, bondade, amor, sabedoria, justiça e verdade. Então vejam que todos os atributos que o Pai tem, o Filho e o Espírito Santo também têm. Por isso que nós consideramos uma só pessoa, tá? Agora, vem aqui, irmãos, os ensinos heréticos que, direto ou indiretamente, a igreja, hoje, pessoas que não fazem esse estudo sistemático, esse estudo detalhado como vocês estão fazendo aqui, eles acabam replicando essa mesma heresia, de uma forma diferente, mas estão falando a mesma coisa, tá? Então aí nós vamos agora, visto que vocês já entenderam o que é a Trindade, pelo menos no básico, isso nós vamos aprofundar mais ainda, mas vocês já pegaram a ideia central, tá? Então vamos lá. A heresia do sabelianismo, tá? Seguidor de Sabélio, isso lá no início da igreja. O sabelianismo ensinava que Pai, Filho e Espírito Santo eram apenas modos ou manifestações diferentes de Deus e não pessoas distintas. Isso aqui é chamado modalismo. Irmãos, quem é o modalista de hoje, que ensina a Trindade diferente de nós? O Voz da Verdade ensina exatamente isso aqui, ó, que o Sabélio ensinava lá atrás. O que os nossos irmãos do Voz da Verdade ensinam? Que Pai, Filho e Espírito Santo eram apenas modos ou manifestações diferentes de Deus e não pessoas distintas. E aí, irmãos, é muito difícil você conseguir arrancar isso da cabeça das pessoas, porque até os argumentos, eu vi aí um pedacinho do debate do pastor Carlos Moisés, que foi defender lá o pensamento deles da Trindade, no programa musical, né, se eu não me engano. Rádio musical, né? Irmãos, e fazia para ele umas perguntas, ele escorregava. Irmãos, é um assim, muito ruim de teologia, mas muito ruim mesmo, tá? Então, o que é esse ensino modalista? O termo modalista vem de modos. Então, basicamente, o modalismo, eles ensinam a seguinte ideia. Você vai ver Deus Pai, né, lá no Novo Velho Testamento. Aí, quando você pega o Novo Testamento, você vai ver o Deus Pai se manifestando no modo de Deus Filho. Mas olha só, é o mesmo Deus. Não tem um Deus que agiu lá no Velho Testamento e um Deus que é diferente, né, no caso aqui, que é Jesus. Para ficar mais fácil ainda, o Deus do Velho Testamento, o Deus Pai, para ficar melhor para vocês entenderem, foi o mesmo que morreu na cruz. Então eles não diferem que Deus Pai enviou Jesus, o Deus Filho, e que foi o Deus Filho que morreu na cruz. Eles não fazem essa distinção. Então Deus Pai lá do Velho Testamento se manifestou em Jesus, né? Viu que se transformou, vamos usar essa expressão para ficar mais fácil, em Jesus, mas é a mesma pessoa. Aí este Jesus se manifestou lá em Atos dos Apóstolos como Espírito Santo. Então Deus se transformou em Jesus, se transformou no Espírito Santo. No final das contas, quantas pessoas tem aí no pensamento modalista? 3 ou 1? Um só. Um só, na Um só. concepção deles, né? Não tem como. Isso, Então, na concepção deles. Um só. Então, é como se o Odilon falasse lá no Velho Testamento, o mesmo Odilon morresse na cruz, e o mesmo Odilon fosse dado aos apóstolos no dia de Pentecostes. Eu simplesmente agi de maneiras diferentes, mas eu era a mesma pessoa. Para ficar mais fácil ainda, pegando um exemplo prático aqui, é como se o Pelé
se transformasse a mesma pessoa, o Pelé fosse o Michael Jackson e o Michael Jackson fosse o Albert Einstein. Ele simplesmente foi transformando-se em pessoas, foi se manifestando de formas diferentes em uma pessoa diferente. Mas não seria Pelé, Michael Jackson e Einstein, 3 pessoas diferentes. Seria uma pessoa só que se transformou nas outras. Ficou claro para vocês? Sim. Sim. É uma reencarnação, né? Tipo isso. Como que é? Uma reencarnação. Isso, pode comparar mais ou menos com isso É aí. um pouco brusco, né? Mas parece. Isso, exatamente. Mas pode ter essa ideia aí. Tiago, entendeu, Tiago? Sim, senhor, Edilão. Entendi. Tá? Felipe? Sim, pastor. Entendeu, né? Então, aqui na terceira tabela eu coloquei a refutação, né? No entanto, a Bíblia ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas que existem em relação uns com os outros. Está cheio de referência, irmãos, né? Aí, no batismo de Jesus, é uma distinção clara entre as 3 pessoas divinas no batismo. É muito difícil, é ilógico, é incoerente você pegar ali, no texto bíblico, e falar, olha, Deus Pai falando para o Deus Filho e o Espírito Santo se manifestando em forma corpórea de pomba. Ali é nítido que tem 3 pessoas. Mas aí quando você vai usar essas argumentações, eles vão usar outras ali, como o pastor Carlos Moisés, que é uma pessoa que é dotado, né, de um dom maravilhoso para o louvor, para a adoração, mas como teólogo, coitado, ele é muito ruinzinho, tá? Então vamos lá. Arianismo. A ideia de que Jesus é uma criatura divina, mas não é Deus. Quem é que ensina isso aqui? Hoje em dia. O povinho que bate na porta 9 horas da manhã. Jeová. Quem é Tiago? Vamos ver se o Tiago sabe. Quem é os novos arianos? Precisa nem dizer, né, Tiago? Os novos arianos, irmãos, são os testemunhos de Jeová. Eles que ensinam essa heresia aqui, ó. Jesus é uma criatura divina, mas não é Deus. Então eles colocam Jesus no mesmo padrão de outras criaturas divinas, como os anjos, os animais e os seres humanos. E aí, vocês têm aí na apostila vários textos, um monte de textos que eu coloquei para vocês aí, refutarem essa doutrina, tá? Olha a outra aqui, ó. Subordinacionismo. A ideia de que o Filho e o Espírito Santo são subordinados ao Pai em natureza e posição. Lembra que eu tenho ensinado para vocês desde o início que não existe hierarquia na Trindade, porque todos têm a mesma natureza e a mesma posição. Não há ideia de subordinação. Então está aqui, ó. Em João 10,30, Jesus afirma que ele e o Pai são um. Além disso, Mateus 28,19, Jesus ordena aos seus discípulos que batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sugerindo que os 3 são iguais em natureza. Em qualquer dos versos bíblicos em que aparece a ideia de subordinação, exemplo, João 14,28, a ideia bíblica está relacionada à filiação de Jesus à sua humanidade. Ele, na qualidade de Filho de Deus, sempre será o segundo Adão, isto é, o representante dos eleitos diante do Pai. Ou seja, em qualquer lugar que vocês veem Jesus dizendo, por exemplo, né, o Pai é maior do que eu. Ali Jesus estava falando como Deus ou como homem? Como um homem, natureza humana. Natureza humana. Pá, olha aí, ó, que coisa linda, tá? E vocês agora têm facilidade em fazer essa afirmação porque vocês estudaram cristologia lá atrás. E vocês aprenderam a diferenciar a natureza humana da natureza divina. Olha como fica mais fácil agora vocês entenderem a Trindade. Porque os testemunhos de Jeová vão usar exatamente esses versos quando Jesus fala como segundo Adão, como representante da humanidade, como a encarnação, né, de Deus, ele vai usar muitas das vezes as expressões, o Pai é maior que Deus, daquele dia em hora ninguém sabe, eu peço ao Pai, o Pai me concede. Então, eles não diferenciam, os testemunhos de Jeová, não conseguem diferenciar a natureza divina e humana de Jesus. Por isso que eles fazem essa salada e acabam por ensinar heresias, tá? A depender, eu coloquei observação aqui, irmãos, ó. A depender da fonte, o nome sabelianismo é conhecido por vários outros nomes, a saber, monoteísmo modalista, patripacianismo
unicismo, monarquianismo modal ou simplesmente modalismo. Então, quando vocês lembrarem de Sabélio, lembre de modo. Quando vocês lembrarem de modo, pode lembrar aí de modalismo, tá? Ou sabelianismo, que fica mais fácil. Ou também unicismo, tá? Unicismo aqui é interessante. Ou seja, as três pessoas que nós pregamos para os modalistas, né, ou os sabelianistas, na verdade é uma só pessoa que se manifesta de formas diferentes no Velho, no Novo Testamento e, por consequência, nos dias em que nós estamos vivendo, que é o Espírito Santo trabalhando aí na igreja. Vai lá, Felipe. Então, pastor, parece que foi algum tempo atrás, quando o testemunho de Bob veio aqui na minha casa, eles tentaram me rebater acerca do Salmo 51, quando Davi fala assim: não retires de mim o teu Santo Espírito. Mas só que em sequência tem a resposta lá em Atos capítulo 5, sabe? Que Pedro fala para Ananias e Safiras: por que vocês mentissem a Deus, não aos homens? Fala assim que o Espírito Santo é chamado de Deus. Na mesma hora, assim, eles ficaram sem resposta. Irmãos, eles são muito fraquinhos no sentido de pegar uma pessoa que tem um mínimo de base bíblica, né? Então vocês aí, com as matérias sobre Deus, né, que foi a teontologia, a cristologia e agora a pneumatologia, qualquer testemunho de Jeová que vier falar para vocês, irmãos, eles são engolidos por vocês, pelo fato de vocês estarem firmes nos conceitos bíblicos, nas ideias, nos fundamentos bíblicos, tá? Então, olha o perigo aqui, ó. Se o crente não souber direitinho a doutrina da Trindade, ele vai cair nesse triteísmo aqui, ó. O que é o triteísmo? A ideia de que há três deuses separados em vez de um Deus trino. Então não existe três deuses. Por isso que eu sempre fiz questão de reafirmar para vocês essa ideia. Não são três deuses, são três pessoas e um único Deus. Porque se você afirmar que são três deuses, você está cometendo essa heresia aqui do triteísmo, tá? Aqui, ó, em Deuteronômio 6,4 é dito: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então só há um Deus. Além disso, em Isaías 43, Deus declara: antes de mim, nenhum Deus foi formado. Então, fora ele, não pode ter outro Deus. Nem haverá algum depois de mim. Isto sugere que não há outros deuses além de Deus. Então, não pode, irmãos, a doutrina do triteísmo não funciona. Como pode ser observado nos versos refutadores das heresias acima, a divindade de Jesus é claramente demonstrada nas Escrituras, sendo ele coigual em essência ao Pai e ao Espírito Santo. Tá? Vai lá, Pedro. O pastor Felipe tinha citado o Atafone, né, que ele tinha até falado, e no debate ele estava falando acerca desse verso aí, Isaías 43:10. Só eu não concordo, só que o pastor possa dar uma explicada pra gente, é que ali ele fala que está sendo tirado do contexto, porque ali está se referindo aos deuses pagãos, que Deus está falando que dos deuses pagãos, nenhum deles é Deus. Como se, eu não entendi como é que ele falou, mas ele falou que ele está falando sobre os deuses pagãos, e não está falando acerca de Jesus, porque ele vai dizer que Jesus, ele foi criado, né? Então, aí ele fala que ali não está se referindo a Jesus, mas está se referindo aos deuses pagãos. Sim, não, o texto bíblico aqui, nesse sentido, ele está certo. Está se referindo aqui a deuses pagãos. Mas quando você pega esta palavra aqui, ó, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ou seja, só tem um Deus. Aí é lógico que os testemunhas de Jeová não vão concordar com essa ideia de essência, né? Então aqui ele está falando, realmente, não tem outro Deus além de mim, inclusive os deuses pagãos, tá? Então, se você falar que fulano de tal é Deus, está nesse verso. Se você falar que Jesus é um segundo Deus, está também neste verso. Mas, Felipe, para reforçar ainda a ideia, inclusive do que ele falou, que neste verso aqui, Deus não está se referindo a Jesus, só se ele não entender do hebraico. Porque, ó, tá vendo o número 3 aqui que eu coloquei, ó? Sim. Ó, nota de rodapé. Vocês vão ver a explicação que eu dou desta palavra único aqui, ó. Lá no hebraico, ó. Vamos lá, nota de rodapé, ó. Que número é lá? 3, né? Aqui, ó, 3, ó. A palavra hebraica errad é usada na Bíblia hebraica para traduzir a ideia de um ou único.
ela é usada várias vezes nas Escrituras para descrever a unidade de Deus, como em Deuteronômio 6,4, onde se afirma: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é um. Tá? A palavra hebraica errad é usada na Bíblia hebraica para traduzir a ideia de um ou único. Ela é usada várias vezes. Tá, aqui repetiu, né? No entanto, apesar de descrever a unidade de Deus, a palavra errad também pode ser usada para descrever a unidade composta. Presta atenção nesse detalhe. A unidade composta de vários elementos, como no caso do relacionamento matrimonial descrito em Gênesis 2:24. Eles serão uma só carne, uma só. Aí que vem a pergunta. Se eu falar assim, Felipe, o homem e a mulher é um, ou são um, você vai ter a ideia de que são duas pessoas, mas eles estão unidos de tal forma que eles acabam, não vou dizer fundindo, né? Mas eles acabam se tornando um. Em que sentido? Porque há uma ligação perfeita entre os dois. Então, o primeiro casal lá no Éden, Deus queria exatamente essa perfeição, que Adão e Eva formassem um casal, e a gente pode chamar de casal perfeito, né? Que não havia dissensões, não havia brigas, apesar de Adão e Eva serem seres diferentes, mas por conta da santidade deles, da unidade que haveria entre eles seriam considerados uma só carne. Então está aqui, Portanto, a palavra errado pode ser usada para descrever tanto a unidade simples quanto a unidade composta. Quando relacionada com a doutrina da Trindade, errado pode ser visto como uma descrição da unidade única, indivisível de Deus, mesmo que ele seja revelado como três pessoas distintas. A Trindade é uma unidade composta de três pessoas distintas que aprenderam a mesma essência divina e práticas juntas de forma harmoniosa. Sintetizando, resumindo tudo aí, a palavra errado pode ser usada para descrever a unidade na Trindade. Mas é importante entender que essa unidade não nega a existência de três pessoas distintas, mas sim afirma a unidade indivisível dessas três pessoas. Em resumo, irmãos, o que está aqui em Deuteronômio 6,4 ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Então, quando fala único aqui, já está implícito pela palavra errade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, fora a Trindade, não pode ter outros deuses, inclusive os deuses pagãos. Deu para entender aí? Ou não, Felipe? Desculpa, Pedro. Sim, deu sim, pastor. Deu, né? É claro, eu não sei qual foi o argumento que o debatedor usou para refutar essa ideia que ele colocou aqui, tá? Ele está certo, porque Deus está falando de deuses pagãos, mas quando ele usa essa palavra errade aqui, a ideia de unidade composta. São três entes que formam um único. Por isso, quando ele fala que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único, esse único aqui já está falando Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo bem? Sim, pastor. Ótimo, então. Sim. A ideia de que três deuses são separados em vez de um Deus trino. Então, o triteísmo está completamente errado. Se você afirmar que são três deuses, você está caindo aqui no triteísmo. O adocionismo. O adocionismo ensinava que Jesus foi adotado pelo Pai. Olha aí, que coisa louca. Foi adotado pelo Pai como filho de Deus em algum momento durante a sua vida terrena. Então eles dizem aqui que Jesus, ele não é Deus porque ele não é eterno. Segundo eles, Jesus foi adotado em algum momento da sua vida terrena. Tá? Essa aqui, irmãos, é uma heresia que não vale nem a pena discutir. Qualquer texto que você pegar e mostrar que Jesus ele é eterno, como esses aqui que eu dei para vocês, já quebra essa heresia. Nestorianismo. Seguidores aí, irmãos, de Nestor, tá? Que defendia essa ideia. A heresia nestoriana defendeu a ideia de que Jesus é composto por duas pessoas distintas. Uma divina e uma humana. Então vamos aqui. Ele dividiu a natureza de Jesus, né? Uma divina e uma humana. Então o que o nestorianismo quer dizer é que não havia uma unidade de Jesus.
divina e humana se uniram ali. Ele dividiu Jesus em duas pessoas, uma divina e outra humana. E não é isso que nós ensinamos. Na natureza de Jesus, a divina e a humana se fundiram, ainda que ao mesmo tempo se manteram separadas. Tá? Aqui, ó, fala da divindade de Jesus. Tem uma observação aqui, ó, na disciplina de Cristologia, volume 1 da FATEBER, estudamos as duas naturezas de Cristo, divina e humana. Então nós vemos aí, irmãos, é importante lembrar que essas não são as únicas heresias que surgiram em relação à Trindade ao longo da história da Igreja. A doutrina da Trindade é complexa, vocês estão vendo, e desafiadora. E há muitas opiniões diferentes sobre como deve ser compreendida. No entanto, devemos harmonizar os textos bíblicos, permitindo a eles declararem o que é a Trindade. Através deles, podemos resumir a doutrina da Trindade como sendo uma doutrina essencial do cristianismo, e que Deus é uma unidade composta por três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, é muito bom quando vocês começam a entender a Trindade, porque qualquer coisa que vem o contrário disso que vocês estão aprendendo, vocês não conseguem aceitar de forma nenhuma. Se vocês, por algum motivo, estiverem aí na igreja ensinando, discutindo, debatendo, e alguma pessoa falar para vocês que a Trindade são três deuses, vocês não vão conseguir aceitar de forma nenhuma, porque a mente de vocês já está cativa da Bíblia. Vocês já conseguem agora separar as três pessoas da Trindade e, ao mesmo tempo, saber que essas três pessoas divinas, em essência, é somente um Deus. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, para nós continuarmos com os 5 argumentos em favor da Trindade? Não. Não? Então, Não. então vamos lá. A doutrina da Trindade é um dos pilares fundamentais da fé cristã, né? E afirma que existe uma única fórmula entre as pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina é baseada nas Escrituras, tem sido defendida por muitos teólogos cristãos ao longo dos séculos. Então vamos ver aí os 5 pontos. A Bíblia ensina claramente a existência de 3 pessoas divinas, tem aí o exemplo. A Trindade é uma explicação coerente da natureza de Deus, bem como a Bíblia descreve. A Trindade é uma doutrina que tem sido defendida por muitos grandes teólogos cristãos ao longo da história. Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero. Com certeza faltou aqui, eu vou fazer até justiça ao PDF. Aqui. João Calvino, irmãos, ele tem um material, né, que ele escreveu falando só sobre a Trindade. Então, todos esses teólogos, eles foram, assim, de suma importância a elaboração ou na ampliação, podemos dizer. Só para vocês terem ideia, irmãos, eu li, não vou dizer que eu li completo não, tá? Partes aí da obra de Agostinho, São Tomás de Aquino, que trabalha muito com essência. Então, esses homens aqui, eles já buscaram conhecimentos ou ampliaram a construção da doutrina da Trindade no alicerce que outros já haviam lá no Concílio de Trento feito, tá? Então, não adianta, irmãos, a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina consolidada desde os primeiros séculos da Trindade. Agora, aqui é muito interessante, porque nós vamos falar, irmãos, dos argumentos racionais
para a Trindade, até o ponto que a nossa razão consegue chegar. A Trindade é a crença de que há 3 pessoas em uma natureza divina que nós chamamos Deus. Isso não é contraditório, porque faz a distinção entre pessoa e essência. A doutrina da Trindade não pode ser provada pela razão humana. Olha aí, Pedro, aqui os versos que você leu lá. Somente os espirituais, vão poder discernir. Esse discernimento nós só conseguimos aí através da revelação especial, que é a revelação bíblica, e ela ultrapassa a razão. Isso aqui que é interessante, irmãos. Ela ultrapassa a razão, mas não vai contra ela. Então, apesar da doutrina da Trindade, ela está bem além da razão, no entanto, ela não é contraditória com a própria razão, tá? A lei filosófica da não contradição afirma que algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E no mesmo sentido, a doutrina da Trindade não viola essa lei, porque Deus é um quanto à essência, mas quanto à pessoalidade, ele faz parte aí das 3 pessoas divinas. Tem aí 5 argumentos racionais que podem ser usados para defender a doutrina da Trindade. Agora, nós vamos ter que usar a cabeça aí, tá? Não é mais necessariamente a fé ou o texto bíblico, necessariamente. Agora é questão de pensamento mesmo, de razão. Então nós vamos ver aqui, o argumento da unidade monoteísta. A fé cristã afirma que há apenas um Deus, o que é consistente com o monoteísmo. Então, nós afirmamos a existência de um só Deus, e não de 3 deuses. A Trindade, no entanto, explica como esse único Deus pode ser tanto Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo, sem ser divisível ou indicar um politeísmo. Porque se nós falássemos, irmãos, que a Trindade são 3 deuses, nós não seríamos monoteístas, ou seja, adoraríamos um Deus só. Nós seríamos politeístas, que adora vários deuses. Por isso que nunca você pode afirmar, ou dizer, ou ensinar que a Trindade são 3 deuses, porque aí você é um politeísta. Você está adorando mais do que um Deus. Argumento da pluralidade de pessoas. A Bíblia descreve a Deus como sendo composto por 3 pessoas distintas, com características e atribuições distintas. Isto sugere que a Trindade é uma doutrina razoável, já que explica a pluralidade de pessoas divinas. Então, Deus não é o Pai. Desculpe, irmãos. Deus Filho não é Deus Pai. Deus Pai não é Deus Filho. Deus Pai e Deus Filho não são Deus Espírito Santo. O que eu quero dizer e ensinar com isso? Que há uma individualidade nas pessoas. Porém, como essas 3 pessoas individuais, elas têm os mesmos atributos da divindade, então essas 3 pessoas, na individualidade delas, em essência, são Deus. Então, é o que nós vemos, Deus conversando com Jesus. Jesus orando a Deus. Então você tem um que ouve e um que ora. Você tem o Espírito Santo que conduziu, que impeliu Jesus para o deserto. Então vocês veem que são 3 pessoas trabalhando em conjunto, cada uma delas, mas enquanto divindades, elas são uma só. Irmãos, acho que isso é muito difícil para vocês, não é não? Está complicado? Estou dando para entender, pastor. Oi? Já estamos aprendendo, está dando para entender. Está dando para entender, né? Dando para compreender. Isso, mas é isso que é importante, tá? Porque, como eu disse, doutrina da Trindade não é fácil. Mas se vocês pegarem essa ideia que eu estou passando, conseguir pegar essa ideia, eu vou ficar muito orgulhoso, porque eu ouvirei pessoas falando, eu nunca tinha ouvido uma pessoa explicar sobre a Trindade como o Felipe, como o Juan, como a Rose, como o Tiago, como a Eliane, como o pastor Narciso. Nunca ouvi ninguém explicar como eles explicam direitinho. E por que precisa, irmãos, pegar a ideia central? Porque vocês veem que desde o início eu estou falando
lá de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e em nenhum momento eu entro em contradição naquilo que eu ensino. Olha quantas coisas nós já falamos aqui, e em nenhum dos tópicos eu entro em contradição. Por quê? Porque eu tenho a essência, né? Eu tenho a ideia central, a ideia principal. Tá? Argumento da consubstancialidade. A doutrina da Trindade afirma que as três pessoas divinas são consubstanciais, ou seja, compartilham da mesma natureza divina. Isso é consistente com a ideia de que Deus é eterno e imutável. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos? Sim ou não? Sim. 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 O Pai, o Filho e o Espírito Santo são imutáveis? Sim. Sim. Então, toda a características ou o atributo que você atribuir ao Pai, você tem que atribuir ao Filho e ao Espírito Santo. Então, consubstancialidade aqui dá a ideia da mesma substância. Tá? São três pessoas, mas em termos de essência, são uma só pessoa que nós chamamos Deus. Argumento da adoração trinitária. A Trindade também é suportada pelo fato... Está errado essa palavra aqui. Ó. A Trindade também é suportada pelo fato de que a Bíblia ensina a... Aqui, ó, se vocês quiserem, não sei se vocês estão com a apostila. Pode mudar aí por fundamental. Também é consistente, posso colocar aqui. Tá? Se tiver esse errinho aí, vocês corrijam para mim. A Trindade também é consistente pelo fato de que a Bíblia ensina a adoração de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso sugere que a Trindade é uma doutrina razoável, já que explica como um único Deus pode ser adorado de diferentes maneiras. Então vamos lá, irmãos. É errado você adorar o Espírito Santo? Não. Por quê? Porque ele tem a mesma essência que o pai e o filho. Porque ele tem a mesma essência do pai e do filho. Isso. Aí Jesus, acho que não preciso nem dizer. Mas, irmãos, assim, a firmeza com que vocês estão respondendo me alegra muito, porque vocês pegaram. Né? Vocês pegaram a ideia central da Trindade. Deixa eu contar uma experiência para vocês rapidinho. Eu me lembro, até hoje, de uma... Assim, né? Foi uma cortada que eu levei. Não foi nem bronca. Foi uma paulada, uma marretada na minha arrogância. É comum as pessoas que leem, né, bastante, que gostam de estudar, quando elas vão para o seminário, elas acham que elas sabem muito. Porque leu lá meia dúzia de livros e na cabeça dela ela conhece muita coisa. Eu era um dos tais. Eu já lia, né, já tinha feito o básico, então eu achava que eu conhecia alguma coisa. Aí o pastor estava ensinando sobre a pneumatologia. E aí, numa dada parte, ele citou, né, a questão da adoração a Deus. E aí eu levantei a mãozinha, como vocês levantam aí, fui fazer a colocação, não foi nem a pergunta. Mas fiz a colocação com uma certa arrogância, com aquela certeza de que eu estava correto. E eu disse para o professor, né? Eu falei, professor, aquele hino que a gente canta muito na igreja, ele está totalmente equivocado. Aí falei o hino, né? Que é aquele Espírito enche a minha vida. Enche-me do teu poder. Aí entra a parte, né? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Então o hino está falando da adoração ao Espírito Santo. E eu achava esse hino errado. Porque eu não tinha a noção e o conhecimento de que o Espírito Santo também era Deus. E se o Espírito Santo é Deus, mas eu não conhecia, né? Para mim o Espírito Santo não estava no mesmo status que Deus para adoração, então eu acreditava que esse hino estava errado, que nós não podíamos adorar o Espírito Santo. Desculpa, o hino está certinho, conforme diz aí a palavra. Tá?
e vocês estão aí pegando bem. Na aula que vem nós vamos continuar, que eu quero deixar vocês afiados para esta doutrina da Trindade, porque poucos alunos saem do seminário sabendo dessa doutrina da Trindade como vocês estão aprendendo. Por isso que eu coloquei no nosso material um capítulo à parte, tá? Que vai falar só sobre a Trindade. Vamos encerrar, irmãos, a nossa aula aqui.